voltando, o modo imperativo, né? Como eu falei para vocês, tem o afirmativo e o negativo, tá bom? Vamos adiante. Outra classe gramatical que é bastante utilizada e é para isso que ela existe, para ser utilizada mesmo, são os pronomes. Então, esses pronomes, assim como os verbos que a gente acabou de falar deles, eles têm sim uma importância enorme dentro da nossa produção de texto. São esses pronomes que evitam, né, ou deveriam evitar aquelas repetições desnecessárias, por exemplo. E dentro do todo, o pronome ele vai indicar as pessoas do discurso. Então, se você parar para pensar aí, né, para fazer recapitular aí o que seria esses pronomes, então eu sei que esses pronomes eles servem sim para indicar as pessoas do discurso, porque vocês sabem que nós temos apenas 3 pessoas no discurso: quem fala, com quem fala e sobre o que fala. Então, se você pegar as nossas primeiras aulas, eu estava falei dessa questão da função da linguagem. A gente falou desses discursos aqui, das pessoas do discurso. Então está lá nas aulas de função da linguagem. Então, o emissor, né, que é aquele que fala. Então eu tenho um emissor no processo de comunicação, aquele que fala. Eu tenho o receptor, aquele com quem se fala. Ou seja, para que haja comunicação, eu tenho que ter um receptor, né? Eu não posso estar falando aqui para as paredes. Então, no caso aqui da comunicação, eu estou sendo o emissor. Vocês em casa, quando estiverem acompanhando, serão o receptor. E nós temos o referente, que é aquele ou aquilo do que se fala. Então, eu tenho esse referente também. Ou seja, de quem ou do que eu falo é o meu referente. Tá bom? Então, eu tenho as pessoas do discurso, exatamente os pronomes, para evitar essa repetição desnecessária. Eu tenho até um exemplo aí, eu já te falei, não quero opinar sobre ele. Então eu, primeira pessoa, né, o emissor, te falei, esse te é o receptor, e opinar sobre ele é o meu referente. Então, tenho as 3 pessoas do discurso aí mostradas nesse pequeno exemplo, tá bom? Então, eu, quem fala, te falei com quem eu estou falando e não quero opinar sobre ele. Esse ele é a terceira pessoa, que é o referente, tá bom? Então, só para mostrar aqui, da minha construção aqui, ó, esse quero, só pela forma verbal, eu eliminei a repetição já de eu de novo, né? Então, eu já te falei, eu não quero opinar sobre ele. Então, já eliminei o eu de novo. Então, há essa possibilidade também. Então, muitas vezes, tá sono, vamos disso. Então, muitas vezes, vocês, na produção de texto de vocês, estão repetindo bastante palavras. Eu encontro muito o que repetido, o pelo repetido, ok? Então, cuidado. O com repetido. Ah, professor, mas repetido como? Não pode ter o com 2 vezes no meu texto, o que 2 vezes no... Não é essa repetição. É o que e logo depois que de novo. O pelo e logo depois pelo de novo. O com e logo depois com de novo. Assim, bem juntinho um do outro. Não tem nenhuma palavra no meio. Então isso aí não pode. Eu não sei se é a questão do nervosismo, né, de vocês, ou desatenção. Então muitas vezes você bota a palavra e dá aquele cortezinho e depois bota a mesma palavra depois. Aí a questão é falta da leitura, da releitura, né? Eu até já falei para vocês. Então a questão
do rascunho, ele é importante para isso, para que você releia o seu texto. Se você reler, você vai perceber que você botou 2 que juntos, 2 pelos juntos, 2 com juntos. Então, se você reler o seu texto, vai saber. Tá bom? Então, presta atenção nessa questão aí, porque isso é falta de atenção, realmente é falta de atenção. Tá bom? Vamos lá. Então, os pronomes, né, além de indicar a pessoa do discurso, serve para evitar essas repetições desnecessárias. Então, o pronome serve sim como ferramenta para evitar repetições. Só para a gente se aprofundar, né, da questão do que seriam os pronomes. Então, só ler aí para a gente ter essa noção. Palavras que representam, ou palavras que representam os seres, ou se refere a eles. Então, o pronome ele tanto pode representar os seres, como também se referir a esses mesmos seres. Então, os pronomes podem substituir os substantivos, ou pode acompanhá-los para torná-los o quê? Claro o sentido. Então, além de substituir, quando eu substituo, evito, né, a repetição desnecessária, e quando eu acompanho, é para dar mais sentido, dar um claro sentido. Lembra da semântica que eu falei lá no início? São sentido. Eu tenho 2 exemplos aí. Ó. Meu amigo é um companheiro de todas as horas, mas parece que o seu não é. Então, esse seu aqui, ó, ele está substituindo o quê? Substantivo amigo. Então, evitou uma repetição desnecessária. A esse tipo de pronome eu dou o nome de pronome substantivo. Pronome substantivo. Por que pronome substantivo? Porque ele está substituindo o substantivo. Então, o outro, meu amigo é um companheiro de todas as horas. Esse meu, que é um pronome possessivo, está acompanhando o substantivo, ó, substantivo amigo. Aqui ele acompanha, para torná-lo claro, não é o seu, não é o dele, é o meu amigo. Então, a esse que dá uma característica, eu dou o nome de adjetivo. Pronome adjetivo. Tá bom? Então, o que acompanha, pronome adjetivo. O que substitui o substantivo, pronome substantivo. Nesses 2 exemplos, eu mostrei. Mas vocês fazem mais uso, bastante uso dessa forma aqui, ó, do pronome substantivo. Então, por que vocês fazem muito esse uso? Porque vocês utilizam ele exatamente para isso, para evitar essas repetições desnecessárias. Então, vocês automaticamente utilizam bastante. Não quer dizer que vocês não vão utilizar os pronomes adjetivos. Vão também. Então, os pronomes eles fazem parte desse processo de aprendizagem, desse processo de construção do texto. E é importante eu saber utilizá-los da maneira mais correta possível. E não só correta, mas fazer uso dele da forma mais, digamos assim, proveitosa possível. Então, se eu posso utilizá-lo, é uma ferramenta que eu tenho, que posso utilizar dentro do meu texto, por que não utilizar? Vamos utilizar. Agora, utilizar ele sabendo onde colocar qualquer um deles, tá bom? Então, vai ajudar bastante a evitar essas repetições desnecessárias. Quando eu falo repetições necessárias, não quer dizer que seu texto não possa repetir palavras. Eu só quero que não seja repetido palavras desnecessárias. No caso aqui, se eu botasse, meu amigo é um companheiro de todas as horas, mas parece que o seu amigo não é. Então, eu estava repetindo amigo sem nenhuma função. Então, aí é uma repetição desnecessária. Tá bom? Então, só o seu aí já substituiu amigo. Tá bom? Então, o pronome, ele existe. É uma ferramenta que está ao nosso alcance para que nós possamos utilizá-la de maneira correta.
E é uma ferramenta que nos permite enriquecer cada vez mais nessa produção de texto. Tá bom? Vamos lá, né?